Olá, boa tarde, vamos começar o curso então. A primeira coisa que é um aviso que eu tenho para passar para vocês, que algumas pessoas têm que ficar esperando a permissão para entrar na sala. Às vezes pode ser por causa do e-mail ou não é um Gmail, tá? Mas vocês receberam um convite para estar nesta sala via agenda. Então, quem não aceitou aquele convite que foi por e-mail, se aceitar, tem algumas facilidades que a agenda vai passar para vocês. A primeira facilidade, eu vou compartilhar aqui, é que vocês vão ter aqui na agenda, né? Na hora que você entra na agenda, deixa eu fechar aqui para começar do zero. Olha a agenda, né? Para quem usa a agenda Google, né? Se não tiver configura, pode ser útil aqui no curso. Você vai clicar na agenda e aqui vai aparecer, ó, notas, iniciação, tá? Que é um arquivo que eu vou abrir aqui para a gente olhar no que tem nele. Tá? É onde eu vou fazer anotações de aula. Então, alguma coisa que faltar no material, que eu falar extra aqui, que vai entrando, que depois vai, obviamente, para o material escrito, né? Vai estar aqui, ó. Então, toda aula vai ter uma nota aqui, que é quase que uma ata da reunião, né? Alguma coisa, algum link que precisar ser colocado, alguma dúvida que aparecer, alguma sugestão, né? Que sempre aparece sugestão, e são bem-vindas, né? As sugestões. Eu vou anotando aqui, tá? Geralmente vai ter aula que não vai ter nada para anotar, tá tudo na instrução já da aula corrente, né? Então, para vocês façam o aceite, né? Quer dizer, é opcional também, né? Mas vai ter essas facilidades. E aqui também vai aparecer, assim que eu encerrar a gravação, encerrar a parte da gravação da instrução, o Drive vai gerar um vídeo e vai aparecer um link aqui em vermelhinho do vídeo da aula, tá? Então a primeira coisa que aparece é aqui na agenda, e aí se você aceitou, provavelmente já vai estar compartilhado com você. Se não compartilhar, ao tentar abrir o vídeo, é só solicitar o compartilhamento. Mas geralmente, a hora que o vídeo aparece aqui, eu já verifico o compartilhamento e libero para todo mundo que eventualmente não fez o aceito ou não está tendo acesso por questão de conta de e-mail, né? Então, isso é uma coisa. Então, aqui é que vocês acham as notas, para ninguém perder. E aqui, então, a nota é o quê? É um documento do Google Docs, né? Está aqui, então ele já registra automaticamente a aula, etc. Eu já fiz duas anotações aqui que são importantes, né? A primeira é lembrar a todos do que vocês receberam, quem não é da USP, né? Tem várias pessoas que já são da USP, tem e-mail, tem senha, tudo. Quem foi matriculado pela primeira vez dentro de um sistema da USP, recebeu o número USP, foi provavelmente o sistema Apollo, né, da extensão, solicitou que vocês cadastrem uma senha. Então, essa senha única vai ser importante para daqui a 2 ou 3 aulas, vocês vão precisar de um acesso VPN, ou seja, vocês vão ser colocados, né, para quem não conhece o sistema VPN, vocês serão colocados dentro da rede USP, como se vocês estivessem em um dos campi USP, para poder acessar o equipamento, né, que está em São Paulo, onde existe uma máquina virtual, que é um computador virtual que nós vamos utilizar no curso, que tem bastante recursos, né, principalmente velocidade de processamento, para a gente não ficar aqui uma semana processando as nossas interações moleculares. Tá? Então, isso aqui é importante, gerar esta senha. Quem tiver dificuldade pode me passar por e-mail ou pelo WhatsApp particular ou no grupo, né? Acho que todo mundo praticamente entrou no grupo do WhatsApp. E a segunda coisa, eu já falei, o convite, né? Para entrar aqui, seria a segunda informação. Então, é isso. Deixa eu ver se tem alguém perdido no WhatsApp aqui. Deixa eu só responder aqui. Alguém perguntando se vai ficar salvo, né? Vai ficar salvo a aula. E tem todo o material que fica online. Então vamos passar já para o material para eu apresentar para vocês
onde vai estar o material. Então, o material fica aqui nesta página, tá? O endereço, ele é bem simples, mas em todo caso eu vou colocar aqui para vocês anotarem. Colocar nas anotações e aqui também agora para vocês acessarem. Então, o link é Professor Edson. Se colocar no Google Professor Edson.online, já chega nesta página aqui, sem o www, etc. Então, tá aqui, só testar o link, ver se ele abre mesmo. Abriu. Tá? Então, a hora que vocês entrarem neste endereço que eu passei aqui, vocês vêm para a página, né, que é a Home, tá? Tem aqui a primeira página, os cursos de extensão universitária que eu estou oferecendo esse ano, e vem aqui para o curso de inverno, tá? Que é essa página que vocês estão vendo aqui no Meet. Então, curso de inverno, que estava antes ali compartilhado, ou vem aqui em aula. Clicando em aulas, vocês já entram nesta página aqui, ó, Drug Design, né? Está em inglês aqui. Vou contar um pouquinho a história do curso também, como que chegou até aqui, né? E aí que tem as aulas aqui. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui, fechar. Vocês enxergam bem aqui pelo Meet? Não, vocês podem ir acompanhando também, né? A alternância de janelas aí do navegador, para não precisar ficar olhando para essa tela, né? Que ela é um pouquinho, às vezes, fica pequena, né? Então, olhando para cá, vocês vão ter aqui em aula 1, que vai ser hoje. Sempre na aula vai ter esse elemento. Vai marcar a aula, o dia da aula, o horário de início da aula, o título da aula. Tá? Então, é isso que vai aparecendo aqui. O Meet, né? Como vocês entram no Meet, aqui já é um link. Então, se clicar aqui, vocês vêm para a sala. Aqui é o link para quem ainda não entrou no grupo do WhatsApp, é o link para entrar no grupo do WhatsApp. Quem já entrou vai direto para mandar mensagem, pode achar por aqui, né? E aí nós vamos para o início do roteiro. Daqui a pouquinho eu clico nele. E aí tem aula 2, aula 3, aula 4, que vai até o curso na aula 8, que encerra dia 21/8, que é a instrução para fazer análise dos resultados do docking, né, que vocês vão ter produzidos até este momento aqui. Tá? Ali pela aula 5, 6, nós já vamos estar trabalhando com isso. A aula 9 é um complemento, quer dizer, vocês vão trabalhar na análise de dados, né, para depois apresentar o resultado do que vocês fizeram durante o curso. A aula 10 é uma aula que pode ser uma animação, né? Se alguém viu a propaganda que eu coloquei aí nas redes sociais, é um videozinho curto que vocês vão aprender a fazer também, com a interação molecular, rotação de proteínas e etc. Então tem bastante recursos que também vai ser abordado aqui no curso. E a aula extra aqui, que é um desafio, né, para quem quiser e tiver tempo, paciência e interesse, que são gerar mutantes virtuais para teste de resistência de fármacos, né? Então vou começar de trás para frente aqui. O que é essa resistência de ação de fármacos? A gente tem ouvido falar muito da resistência aos antibióticos, né? Então aqui seria fazer uma simulação. Resistência a antibiótico acaba sendo o quê? Uma mutação genética, que uma enzima ou um alvo terapêutico acaba não se ligando, ou uma enzima que destrói, né, os fármacos, faz o metabolismo do fármaco no micro-organismo, né, alvo ali, e acaba destruindo, né, todo o empenho da indústria farmacêutica em gerar novos medicamentos. Tá? Então seria isso. Bom, então começando aqui, o tema da aula de hoje é manipulação de polímeros biológicos, né? Então a gente clica aqui em iniciar roteiro. Então cada aula tem um iniciar roteiro, o restante é só informação repetida, né? Então a gente vai para iniciar roteiro. Aqui tem uns vídeos aleatórios, tá? Porque aqui neste espaço vão entrar os vídeos da aula gravada. Então eu vou linkar o vídeo, ele vai para o YouTube, uma área privada, quer dizer, não pública, né? E vai aparecer aqui o vídeo, então, assim que eu terminar hoje, eu já coloco isso no YouTube e trago para cá, vocês vão assistir a aula, né?
E aproveitando aqui a aleatoriedade dos vídeos, né, aqui é uma ilustração da Universidade de São Paulo, aqui do Museu do Ipiranga, né, uma música do Chico Buarque, e tem esse mosaico, né, esse mosaico de variabilidade genética, que é um dos assuntos que a gente vai discutir um pouco hoje também, fazendo alinhamento de sequências, de proteínas, etc. Tá? Porque, basicamente, o que nós vamos fazer durante o curso? É encontrar diferenças, né? Se eu for desenvolver um antibiótico, por exemplo, quiser trabalhar com isso, diferenças entre organismos. Para quê? Para que eu mate um micro-organismo e fique vivo, né? Que o animal fique vivo, que a planta fique viva, né? Quando eu utilizar ali um fungicida, alguma coisa numa plantação, né? Na produção agrícola. Então, isso aqui vai aparecer o vídeo, aqui vai ter o link da gravação, né, se vocês quiserem ir para o YouTube. As notas de aulas, o link fica para cá, então essa nota que eu mostrei para vocês ali já vem para cá. E depois o roteiro de aula propriamente dito aqui, que a gente vai ver as instruções de aula. Bom, aqui neste momento vocês precisam de uma senha, tá? Então o conteúdo está fechado, né? Para quem não está participando do curso, ele só chega até aqui. E esta senha aqui, depois se alguém perder também, ela é bem difícil, então eu vou falar uma vez só, quem não anotar não vai conseguir acompanhar. É Inverno 2024. Inverno tudo minúsculo, vou colocar aqui no chat. Então tentem acessar aí, ver se eu não errei a senha. De ontem para hoje eu posso ter esquecido. Veja se vocês entram na área de convidados aqui. Conseguiram? Obrigado, Sofia, pelo retorno, que está dando para ver bem. Desculpe se eu não responder o que vocês colocarem no chat, tá? Às vezes, se vocês colocarem e precisarem de auxílio imediato, levanta a mão que aparece a mãozinha aqui, é mais fácil. Porque eu deixo fechada a tela aqui para não ficar muito curta o meu monitor aqui, para eu poder enxergar tudo que eu preciso. Todo mundo conseguiu ver esta tela aqui, aula 1, manipulação de polímeros biológicos? Ok? Então tá tranquilo. Então passou a senha. E toda aula vai precisar dessa senha. Então, aconselho vocês a gravarem a senha aí na conta de vocês, do navegador, né? Para não ficar toda vez mudando, né? A Maria não conseguiu ainda. Você chegou até o local da senha, Maria? Eu estou mandando que apareceu aqui o link das notas, né? De aula, estão aqui. Mas que está na agenda também, né? Não precisa se preocupar em perder, porque a nota, as anotações de aula que possam acontecer ficam na agenda. Ok, Sofia conseguiu também. Maria, tentou de novo? E aqui durante essa aula, né, eu vou tentar ir o mais devagar possível, mas quem comanda o freio são vocês, tá? Levanta a mão, pode abrir o microfone, tá? Se tiver tudo tranquilo, e eu paro, volto, explico novamente. Então aqui estão fazendo só aquecimento.
Vou colocar um link alternativo, que é fora do site também. Deixa eu só achar aqui, para quem não conseguiu eventualmente acessar agora. Só um minutinho que eu já vou. Maria, tenta esse link aqui, ó, que joga já direto para o documento, que ele está aberto. Vê se com esse novo link que eu coloquei aqui você consegue abrir o documento. Quem tiver com tempo de férias aí, quiser avançar o curso, né, fique à vontade, né? Se quiser pegar aula 1, 2, 3, ir fazendo e tiver dúvida, vai me mandando, tá? Não precisa seguir semanalmente, né? Maria, conseguiu entrar? Ah, ok, então. Maravilha. Então, quem não conseguiu entrar com a senha, depois a gente conversa para resolver isso, para ver o que está bloqueando. Bom, então nesse texto aqui, eu vou abrir aqui. O que nós temos, né? Então, a aula 1 tem uma breve introdução, que eu vou comentar com vocês, né? E os objetivos da aula. Então, hoje, quais são os objetivos da aula e por que tem esses objetivos, né? Vai ser procurar sequências de ácidos nucleicos e proteínas. Talvez algumas pessoas tenham passado por uma iniciação científica ou aula de biologia molecular, bioquímica, tenham trabalhado com isso. Então, são alguns bancos de dados de referência, né, que a gente vai utilizar no curso, não é o único, tá? Banco de dados para isso, tem vários, né? E nós vamos comparar sequências depois com o BLAST, que é um programa online, tá? Não vai precisar instalar nada por enquanto no computador de vocês. E nós vamos fazer um alinhamento, tanto de sequência de DNA, que não tem muito sentido, né? Não sei para quem está estudando genética, genomas, mas principalmente alinhamento de proteínas, tá? Uma coisinha bem simples, né? Que vai gerar um texto de um alinhamento, que a gente vai fazer hoje aqui até às 5 da tarde. E depois começar a pensar no projeto de vocês, né? Então o curso ele é assim, elabora um projeto, né? Tem uma ideia, vou trabalhar nesse projeto e já vou anotando, né, todo o desenvolvimento do projeto. O objetivo geralmente é desenhar moléculas e fazê-las interagir com o alvo, e nessa interação eu vou medir a energia, né, entre pequenas moléculas ou grandes moléculas com moléculas maiores, polímeros biológicos, principalmente proteínas, que são alvos aí da farmacologia. Então, seria aqui vocês definirem, né, o alvo do projeto, tá? O item 4. Tá? E vai pensando, não precisa definir hoje, obviamente, né? Vão fazendo os exercícios aula a aula, mas até aí umas 2, 3 semanas, né? Terceira, quarta aula, é interessante já estar definido para você, durante a aula, trabalhar já no seu projeto individual. Eventualmente, se vocês quiserem se organizar em grupo de 2, 3 pessoas, né? Vocês podem se organizar também, tem ali o grupo do WhatsApp, quem quiser conversar ali, se alguém está interessado em fazer grupos. Se não, faz individual, tá? E depois nós vamos, a última coisa de hoje aqui, é procurar estruturas de raio-x de proteínas, né? Por quê? Para fazer interação molecular, nós precisamos conhecer
essa estrutura tridimensional, né, das proteínas ou de outro alvo, que pode ser um ácido nucleico, mas geralmente são proteínas que nós vamos trabalhar. É mais simples, né, até para aprender a manipular isso. Então, nós vamos procurar se a proteína que você quer tem uma estrutura de raio-x, ou se em algum organismo já foi feita essa estrutura de raio-x. Só para explicar brevemente o que é uma estrutura de raio-x, o que nós vamos ter é um estudo bioquímico onde nós cristalizamos proteínas em laboratório, e essa cristalização depois, né, a proteína é purificada, é cristalizada, e nós tiramos literalmente um raio-x molecular, né, para estabelecer a posição de cada átomo nessa molécula, né, que está em estudo. Não havendo estrutura de raio-x, a gente faz a modelagem molecular, que é o que nós vamos aprender aqui no curso também. O que é a modelagem? É eu ter uma estrutura de raio-x, por exemplo, uma proteína humana, e pegar uma proteína de um micro-organismo de interesse, que eu quero desenvolver um novo antibiótico, por exemplo, e fazer uma simulação, quer dizer, dessa estrutura eu tiro uma estrutura provável desta proteína. Existe, obviamente, né, esse curso aqui, eu não sei se ele não está com os dias contados, porque a inteligência artificial está avançando, né, embora com alguns erros ainda. Nós temos um banco de dados, por exemplo, hoje, que é o AlphaFold, que pegou todas as proteínas praticamente que existem, né, catalogadas nesses bancos de dados que nós vamos ter um contato hoje, e fez o dobramento molecular nessa comparação, né? Então pode ser que a gente já tenha esse modelo pronto, mas a gente passa pelo ensino da modelagem para entender, né, como que esse processamento aí chamado inteligência artificial fez isso, né, em grande escala, né? Então isso dá um avanço na pesquisa muito grande, né, dá velocidade para o trabalho do desenvolvimento de novos fármacos. Ok? Alguma dúvida até aqui? Tudo tranquilo. Tranquilo, maravilha. Se alguém tiver dúvida, é só parar, tá? Bom, então, da introdução, né? Aqui eu coloquei uma introdução breve, né, de alinhamento, de sequência, etc. O exemplo aqui, talvez alguns que estão na área de biológicas, aí, área de ciências médicas, etc., já tenham ouvido falar nesta enzima, né, araquidonato ciclooxigenase, hoje o nome está um pouquinho alterado, que é prostaglandina sintase, né? Então eu vou tentar interagir com vocês aqui fazendo perguntas, né? Aí vocês me respondam. Alguém aqui nunca tomou um anti-inflamatório? Acho que todo mundo já tomou um anti-inflamatório, né? Mesmo não podendo, né? Tá? Aquela dorzinha de garganta na infância, na adolescência, na fase adulta, né? Vamos tomar anti-inflamatórios. Alguém sabe me dizer como que agem estes anti-inflamatórios? Como que ele tira a dor, por exemplo, ou a inflamação? Ninguém curioso? Nunca pararam para pensar nisso? Como que a dor some? Alivia, né? Isso, inibição das COX. E ao inibir a COX, o que acontece, Júlia? Alguém sabe? Bloqueia uma enzima, isso, para uma cascata inflamatória, né, que vai produzir agentes inflamatórios, e isso é um problema dentro do organismo, né? Embora gere dor, a cascata inflamatória muitas vezes é necessária porque uma inflamação recruta células de defesas, né? Às vezes você está com uma infecção e está doendo e você mascara a infecção porque saiu a dor ou abaixou a temperatura, né? E as bactérias ali, principalmente, agradecem, né? Você fazer isso. E só que tem um grande problema, né? Quem já teve dor de estômago tomando um anti-inflamatório?
Ninguém? Provavelmente a geração que está aqui, né, está um pouquinho distante da minha, já pegou os anti-inflamatórios seletivos, né? E aí vou dar esse salto, né? O que é um anti-inflamatório seletivo? Então, contando um pouquinho da história, né, para vocês entenderem a farmacologia, para a gente não entrar de supetão ali, né, fazendo um monte de alinhamento de sequência de proteína e etc. Bom, aqui tem um pouquinho da historinha aqui da aspirina, né, ou do ácido acetil salicílico, que era um ácido extraído de uma planta que foi utilizado para alívio da dor, só que causava uma agressão muito grande, né, no tubo digestivo, né, principalmente estômago, hiperacidez no estômago e etc. Porque a mesma enzima que gera a cascata inflamatória, né, como assinalou a Júlia, ela é responsável no estômago, né, nas células parietais do estômago, para a produção do muco, tá, que reveste a parede do estômago, né, dos animais, principalmente humanos, né, e esse muco protege o próprio estômago do ácido clorídrico, né, do HCl, que ele tem que colocar ali para fazer digestão proteica, principalmente, né. Então, a hora que eu bloqueio esta cóccix do estômago, que não está inflamado, né, porque eu estou tomando a inflamação, tá, ou é uma dor de cabeça, ou é uma inflamação que está lá na extremidade, né, no pé, no braço, e eu acabo inibindo a outra cóccix, né, e aí nós descobrimos, né, já há algum tempo, né, que existe uma cóccix do tipo 1, que está na maior parte dos tecidos, e uma cóccix do tipo 2, que aparece, né, ela é produzida durante um processo inflamatório. Então, direcionar moléculas que consigam bloquear, inibir a enzima COX-2, ela é segura para não ter tanta lesão gástrica, né? Não causar, na verdade, lesão gástrica. Então, é esse diferencial, né? Como que as moléculas fazem isso? Porque se eu pegar a sequência da COX-1 e a sequência da COX-2 e fizer uma comparação de aminoácidos, vão ser diferentes, tá? Por isso que chama 1 e 2, tá? E onde que elas aparecem. Então, eu consigo, um conceito de farmacologia, de química farmacêutica, é seletividade, né? Eu vou bloquear um processo sem alterar um processo fisiológico que seja importante na manutenção, né, da homeostase dinâmica de um organismo. Tá? Então aqui tem a historinha aqui do desenvolvimento do ácido acetil salicílico, que na verdade veio do ácido salicílico, e o Hoffmann, né, em 1897, para diminuir essa agressão no estômago, ele fez a acetilação, que é o segundo A do AAS, né, do ácido acetil salicílico. Ele fez uma acetilação de um ácido, com isso ele alterou uma constante, né, que em bioquímica, farmacologia, vocês devem conhecer, que é o pKa, né, que é o equilíbrio ácido-base da molécula do fármaco. Então ele fez essa alteração, diminuiu a acidez da molécula. Só que ele chegou numa molécula que inibe igualmente a COX-1 e a COX-2. Tá? Então é isso que vai acontecer ali. E hoje nós temos, por exemplo, um outro exemplo, que é a nimesulida, né? Que provavelmente todos vocês conhecem, eu já tenho até tomado ou visto alguém tomando, que ela é mais seletiva para a inibição ou bloqueio da atividade da COX-2, que justamente aparece no processo inflamatório. Então essa é uma introdução, por que estudar, né, essa dinâmica molecular de inibição, para não causar dano ao organismo que eu estou tratando, né? Vamos lá, dúvidas? Todo mundo afiado na farmacologia? Quem nunca viu farmacologia pode perguntar à vontade, tá? O Bruno está morrendo de rir. Guilherme, maravilha. Então vamos lá. Então, seguindo aqui, né? Então, para o roteiro de aula, aqui, esses roteiros, eles trazem os links, né, dos bancos que a gente vai utilizar. Então, aqui, o primeiro link, né, tá
um exemplo, né, de instrução, clique nos links abaixo e descubra as diferenças entre as duas ferramentas, tá? Então eu vou clicar aqui e a gente já vai ver essas diferenças, né, tentando olhar para o banco aqui. Então tem esse banco aqui em inglês, ele vai aparecer aqui uma janela intermediária, né, que está saindo ali do site e entra aqui no inglês. Então tem aqui a explicação. Os bancos, né, são todos, pelo menos a maioria, nós não vamos utilizar nenhum banco que esteja em português, mas hoje nós temos também a facilidade aí, clica no navegador, procura ali a tradução, né, para quem tiver alguma dificuldade com a língua inglesa. Obviamente que a gente não vai ler todas essas informações, não vai ter prova, tá? Nós vamos desenvolver um projeto, então não fiquem preocupados que não vai ter provinha no final do curso, nada disso. Tá? Então, esse inglês, ele procura sequências, né? Ele pode procurar, a gente praticamente não vai utilizá-lo, né, com grande escala, mas já aparece aqui o BLAST, né, o PubMed, para quem não conhece, é uma base tanto de dados moleculares quanto de publicações científicas, né? Tem a estrutura também, ó. Então o inglês serviria de entrada aqui, né, para a gente começar a fazer procura. Ó, que eu falei para vocês, nós vamos precisar procurar estruturas. Então vem aqui em estruturas, né, no link da estrutura. Outra coisa, vou procurar um artigo, né, que eu quiser fazer a introdução do meu projeto, né, do meu trabalho de curso. Vem aqui em PubMed, né, PubMed. E aí vocês vão clicando aqui, né, vão passeando ali para ir aprendendo a estrutura. Então aqui seria um link dos bancos de dados, tá? E voltando para a instrução, nós vamos para o BLAST, né? O que é o BLAST? Esse aqui, ó. Então, o BLAST é uma sigla, né? Já aparece aqui, a sigla é Basic Local Alignment Search Tool, que é para a gente fazer o alinhamento. Para que serve o alinhamento e o que é o alinhamento, para quem não conhece essa linguagem. Eu vou pegar duas sequências de proteínas diferentes, por exemplo, pode ser a COX-1 e a COX-2, né, que a gente estava comentando, e vou fazer, comparar aminoácido com aminoácido para ver onde é que estão as diferenças moleculares. Tá? Então aqui nós vamos fazer isso daqui a pouquinho, pegando duas sequências. E aí, voltando aqui então para o roteiro, né? Eu vou aqui, ó, um exemplo, tá? Isso é um exemplo, obviamente vocês podem fazer com o que vocês quiserem. A minha sugestão é que não façam só com a COX-1 e a COX-2, né? Procurar aqui a proteína, né? E depois fazer o alinhamento dessas sequências com esse programa chamado Cobalt, tá? Então esse Cobalt ele é um programa online também, que nós vamos utilizar para fazer os alinhamentos. Então, deixa eu entrar no Cobalt aqui. Então, clicando no link do Cobalt, se vocês quiserem testar até o link aí, para ver se não está corrompido, né? Conseguiram entrar? Para ver se tem alguma mensagem. Ok. Então aqui ele tem um campo, né? Esse primeiro campo aqui que ele está pedindo, ó, entre com mínimo duas sequências de proteínas ou número de acesso, né? Ou sequências de proteínas aqui dentro, tá? Qual que é o formato para entrar duas sequências de proteínas aqui? Um formato, uma sequência de proteína, ela começa com um sinal de maior. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Então, eu digitei aqui dentro um sinal de maior, né? Então, eu posso dar um nome, ou esse sinal de maior já vem, né, na característica da sequência afasta. Então, eu poderia colocar aqui COX-1,
e embaixo vai vir uma sequência de aminoácido. Então, eu vou colocar uma sequência aleatória aqui, tá? E depois eu dou um espaço até para minha visualização, e aqui viria a sequência da COPS 2, por exemplo. Tá? E aqui embaixo, e aqui, copiando a estrutura de cima, eu colocaria aqui, vou alinhar, né? Então, digamos que tem uma diferença aqui, né? Tem um outro aminoácido aqui. Então, ele vai alinhar isso daqui, vai colocar esta sequência, né? Obviamente que aí você vai ter proteínas, né? As menores enzimas têm em torno de 200, 300 aminoácidos. Então, imagine uma sequência de 200, 300 aminoácidos que você não vai conseguir visualizar, né? Aqui não precisaria de um programa, obviamente, para descobrir que a diferença está aqui no quarto aminoácido. Tá? Então, ele faria esta sequência. Então, se eu pedir um alinhamento aqui, ó, ele vai dar um tempinho, né? Vai inicializar o programa, fazer ali, e vai me dar essa informação aqui. E aí, o que eu vou puxar isso aqui já para o meu projeto, né? Tem os parâmetros, alguns parâmetros, diminui um pouquinho. E tem o resultado, né? Que eu vou pegar aqui em cima, ó, download. Tá? Então eu venho em download. E aqui eu pego a sequência FASTA. Tá? Então eu posso pegar aqui, ó, FASTA. Ele fez um download, provavelmente vocês não viram aqui, mas ele puxou um arquivo aqui. Este arquivo, eu vou escrever aqui nas notas. Eu já vou voltar aqui para vocês aprenderem a pegar uma sequência, para não fazer essa sequência aleatória que eu fiz aí. Só um minutinho. Ó, esse arquivo ele vai ter um nome estranho, tá? Ó, esse é o nome que ele fez o download. Ele termina com FA. O que eu vou fazer, né? Mudar o nome ou a terminação, né? E colocar TXT para ele abrir como um arquivo de texto. Tá? Então eu vou abrir esse arquivo de texto, né? E vou colar aqui para vocês verem o que tem dentro dele, na hora que fizer o download ali. Se tudo funcionou, tá? Não pode ter surpresa ali. Espera só um pouquinho aqui. Bom, então dentro do arquivo eu devo encontrar isso aqui. Ó. Tá? Ele vai vindo aqui com estrelinhas, né, e etc. Só que essas estrelinhas, ela tem um significado. Ela está mostrando que o M é igual ao M, o S é igual ao S, o T é igual ao T, e assim por diante. Só que aqui tem outra dica, né? O que eu vou formatar aqui quando eu pegar esta sequência? Formatar a fonte para
Courrier. Tá? Alguém sabe que fonte é essa? Alguém já utilizou essa fonte? Ninguém nunca utilizou essa fonte? Vou pegar essa fonte aqui. Alguém falou alguma coisa que eu não vi passando aqui. Não. Tá? Então vamos aqui em fonte, né? Eu vou procurar essa fonte aqui, ó. Que acho que a minha navegação aqui, não sei se vocês veem. Então formatar, tá onde eu estou indo aqui. Eu não consigo olhar para as duas telas nesse momento. Seleciono tudo e vou aqui para a fonte e vou procurar a fonte Courrier. Ó, aqui tem a Courrier New. O que aconteceu aqui nessa formatação? Quem é bom observador ou boa observadora aí? Abrir um espaço exatamente onde está diferente? Isso, mas por que isso aconteceu? Ele não colocou o espaço já estava lá, né? Não sei. Deixa eu voltar aqui. Ó, ele estava assim. Depois que eu formatei, ficou assim. Obviamente que eu que aumentei o tamanho aqui, né? Vou colocar todo mundo mais ou menos do mesmo tamanho. O que tem de diferente aqui? Ficou alinhado. Ficou alinhado, exatamente. Não é o que nós queremos? Um alinhamento, né? Então, essa fonte, ela tem todos os caracteres dela do mesmo tamanho. Ocupa o mesmo tamanho. Então, aqui, ó, eu tenho 6 elementos. Aqui eu tenho 6 com o espaço, né? Que aqui conta 1. Só que ele não fica do mesmo tamanho das letras, porque a estrelinha aqui não tem o tamanho de uma letra. Tá? O I, né, geralmente é mais chatinho, dependendo da fonte, né? Se eu mudar a fonte ali. Então, a formatação que vocês vão utilizar quando vocês pegarem um arquivo, ele vai vir todo mais ou menos, né, no espaço assim. Como é que eu vou enxergar isso? Né? 300 aminoácidos, vão ser várias linhas, né? Praticamente ele coloca 60 letras por linha. Tá? Aí nós vamos formatar com essa fonte Courrier. Ou Courrier, né? Tá? Que é isso aqui, ó. Esta fonte aqui. Ok? Então esse é um primeiro passo aqui, só uma dica, né, do que vai acontecer depois, na hora que vocês estiverem editando. Então, feito isso, vamos voltar aqui, né? Bom, mas aonde estão as sequências, né? As sequências estão no banco, né? Então vamos tentar pegar duas sequências reais aqui para fazer esse alinhamento e ver onde é que isso vai alinhar aqui no programa. Então deixa eu pegar aqui. Compartilhar essa tela. Então eu vou para o PubMed, tá? Que é um dos links, né, do Enclés. Oh, perdão, não é o PubMed. Deixa eu ir lá para o Enclés. Ó, eu fui naquele link Enclés, né, que eu mostrei para vocês aqui, tá? Peguei a estrutura, né? E aqui ele aparece um menu, tá? Ele veio para a estrutura, mas eu vou para o menu proteína aqui, ó. Então, para a gente não ficar só na COX, né, para dar uma diversidade aqui, ó, vou pegar, por exemplo, hexoquinase. Todo mundo já deve ter feito bioquímica aqui, né, quem fez graduação na área de biológicas. Eu quero a proteína, então eu vou procurar aqui hexoquinase, por exemplo, humana.
Eu tenho de trás para frente, né? Ver se ele vai achar. Deixa eu mudar. Não mudou muita coisa. Então tem várias... Opa, escrever em português não dá, né? Aqui, é com K, não com Q. Então, exoquinase aqui, ó, parcial de Homo sapiens. O que é parcial? Uma estrutura que não está completa, né? Então, eu vou pegar aqui, ó, uma estrutura parcial que tem, aqui só tem 20 aminoácidos, né? Ver se vocês estão vendo aqui. Está dando para ver bem? Vou aumentar um pouco aqui. Então, vou pegar essa estrutura aqui, ó. E sempre vou pegar essa estrutura FASTA. Ó, então, exoquinase, parcial humana, coloquei ali para procurar. Vou pegar a estrutura FASTA. Está aqui. Como eu falei para vocês, uma estrutura FASTA ela começa com um sinal de maior, né? Está aqui, ó, sinal de maior. A descrição, né, da enzima. Então, tudo que vem depois do sinal de maior, vocês podem editar, né? Então, aqui, a hora que eu colar isso aqui, eu posso fazer uma edição aqui e deixar só o nome da enzima, né? Eu não preciso de toda essa informação. Isso eu posso guardar depois em outro local, né? Então, eu venho aqui, vou copiar essa sequência FASTA, vou colocar aqui nas anotações de aula. Então está a FASTA aqui da exoquinase humana de intestino, né? Aí eu volto aqui e vou procurar agora uma de um parasita aqui. Eu quase não gosto da leishmania, que eu trabalho com ela. Leishmania exoquinase. Então, também vão aparecer aqui, ó, várias proteínas. Eu vou pegar essa major aqui que aparece primeiro, né, Leishmania major. Vou pegar também a sequência FASTA dela. Vou copiar aqui. Eu posso fazer o download também, tá? Estou copiando aqui para ficar mais fácil. Ó, então eu tenho aqui agora, né? Isso está nas anotações de aula, tá? Eu peguei a exoquinase e vocês podem utilizar, obviamente, esse recurso para tentar rodar por vocês mesmos depois o programa, né? O Cobalt. Então aqui eu tenho exoquinase e exoquinase humana e de leishmania. Por que eu peguei a de humana e leishmania? Porque a leishmaniose é uma doença humana e se eu quiser ver diferenças numa possibilidade de alvo terapêutico para essa enzima exoquinase, né, que existe nos dois organismos, eu preciso achar essas diferenças para começar um estudo, né? Se elas forem idênticas, não adianta nem começar a estudar. Obviamente que não vai ser idêntica, né? Eu vou copiar, então, essas duas sequências e agora eu vou lá com sequências reais do Cobalt para ver se dá um alinhamento lá. Vamos testar o programa agora. Então eu copiei as duas, vou voltar para a tela inicial, aqui, ó, onde eu tinha colocado, né? Eu tinha colocado duas qualquer coisa aqui para mostrar para vocês a formatação, etc. E agora eu colo as duas aqui, ó. Aqui está a de leishmania e aqui em cima a de humana. E aí vou pedir para o programa agora fazer o alinhamento, né, de duas proteínas reais. Então um pouquinho abaixo aqui é só pedir alinhar. Ó, ele fez o alinhamento.
está aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho. Mas ele não achou muita coisa parecida, tá? Vamos ver se ele dá as estrelinhas. Ó, tem uma sequência parecida. É bom ou é ruim não ser parecido? O que vocês acham? Acho que depende do objetivo, mas nesse caso, ser diferente seria melhor, né? Isso, quanto mais diferença, melhor, né? Então aqui a gente vê que tem bastante diferenças, né? Tem sequências que vão aparecer ali na primeira sequência, que é a 1001 e a 2, né? A de cima geralmente é a primeira que você coloca, que seria humano, e a query 2 aqui, né? 10.002 seria de Leishman. Então vamos fazer o download disso aqui para ver se ele, no formato FASTA, deixa eu ver aqui agora, chaveamento. Ele vai vir como arquivo .fa, né, de FASTA, a gente altera o nome para texto, pode ser doc também, tá? Se não quiserem texto. Peraí, só não peguei o parâmetro aqui. Ele só não está me devolvendo a sequência. Vou puxar aqui para a gente levar para o texto. Ó. Então aqui o resultado, né, do alinhamento. E aqui eu vou diminuir. Aqui provavelmente ele já veio na fonte, ó. Correu, ele colou na fonte ali, que está na fonte de cima. Eu vou diminuir aqui para caber na página também. Tá? Depois eu aumento aqui, para vocês terem uma visão um pouquinho melhor. Né? Tá? Então está aqui o alinhamento. E aonde apareceu, né, que ele achou as partes iguais. Ó. Então aqui tem 4 aminoácidos, aqui tem 3 aminoácidos. Aqui, ó, praticamente não é a mesma coisa, né, mas é muito conservado, né, que é chamado PA, prolina, né, e assim por diante, lisina, histidina, asparagina com metionina. Então vai ter grandes diferenças, né, na sequência de aminoácidos e algumas regiões que são parecidas. O que são essas regiões parecidas? Vamos lá, valem 10 pontos na prova. Mas não tem prova, né? Por que tem algumas regiões que são muito parecidas entre um parasita e um hospedeiro, né? Lembrando que o nome da enzima é a mesma, né? Ela executa a mesma função no organismo. Ninguém sabe? Alguém lembra o que faz essa enzima? Vamos lá, ajuda dos universitários. Ninguém lembra o que faz essa enzima no organismo? Quem já fez bioquímica, né? Quem não fez bioquímica ainda não teve contato. Nada? Ninguém fez bioquímica aqui na sala?
Eu sei que eu não fiz. Ah, você sabe que você não fez, obrigado, Bruno. Bastante coisa nova aqui, mas vamos Aham. aprendendo, né? Assunto bem interessante. Isso. Ah, que bom, né? Que tem coisa nova, né? É sempre importante você estudar coisas novas, né? E não adianta dar um curso daquilo que você já sabe, né? Ninguém? A Sofia estava rindo ali, não sabe também? Sofia já fez E bioquímica? esse pessoal da bioquímica aí, meu, é complicado. Eu fiz professora, eu sou da farmácia, mas eu realmente não lembro. Tá. É a primeira enzima da via glicolítica, né? Isso, quebra da glicose. A Júlia lembrou a via, né? A via glicolítica. É a enzima que fosforila a glicose, né? A primeira etapa para que qualquer organismo vivo oxide, comece, né, o processo para oxidar a glicose e gerar ATP, né? Que vai ser utilizado no trabalho celular, né? Então, via glicolítica, bem lembrado, a Júlia ali, que é a quebra da glicose, então é a primeira reação da via glicolítica, tá? Hexoquinase. Quinase é porque ela fosforila, né? Ela faz uma fosforilação. Então, ela pega um fosfato da molécula de ATP, transfere para a molécula de glicose. Então, essa enzima é importantíssima para qualquer organismo vivo, né, com raras exceções. Né, uns 10, 15 anos, isso é universal, né, mas a NASA descobriu um organismo, acho que na região abissal de oceano, né, a NASA que olha para cima foi olhar para baixo, né, ou região vulcânica, não lembro se foi num vulcão, numa região abissal ali ou no oceano, descobriram um micro-organismo que oxida uma outra molécula que não tem nada a ver com os organismos vivos, né? Para quem quer procurar vida fora da Terra, isso é importante, né? Para a gente aqui é conhecimento, né? Mas no nosso mundo aqui mais na Terra, né? O que a gente enxerga é isso, né? Os micro-organismos, a gente estuda e tem essas diferenças. Então, se eu quiser tentar fazer, né, um medicamento para matar a leishmania e deixar o hospedeiro, né, que seja o cachorro, o gato, né, que também é afetado, cavalo, né, que são infectados por este parasita, eu vou olhar para as diferenças das enzimas, né, que a gente vai olhando aqui. Hoje a gente está olhando, né, isso daqui também para quem já fez bioquímica e esqueceu, isso é a estrutura que é chamada estrutura primária de proteína. O que é uma estrutura primária de proteína? Então vamos lá na bioquímica. É a sequência dos aminoácidos, tá? E esta sequência de aminoácidos, ela tem uma lógica e ela segue o padrão genético daquele organismo. Então ela vem de um gene, tá, que está lá, é o DNA, né, o ácido nucleico, e estes ácidos nucleicos, né, a dupla fita do DNA, tem um gene que vai se transformar ali vai ser transcrito para um RNA mensageiro, que depois os ribossomos vão, a partir deste RNA mensageiro, sintetizar a proteína hexoquinase, que é a enzima, tá? E depois que eu sintetizo, né, essa sequência, né, linear, né, um aminoácido ligado ao outro covalentemente, é que a proteína começa a ter um dobramento tridimensional, né? A gente vai depois escalar isso para uma, se eu estou falando de estrutura primária, né, olhando para essa sopa de letrinhas, uma escala superior seria chamado de chamado, né, de estrutura secundária, onde eu vou ter principalmente caracterizado alfa-hélice, né, que é um dobramento em hélice de aminoácidos, e uma folha beta preguiada, que seria quase aquele leque, né, que não sei se vocês brincaram no Jardim da Infância de fazer leque com folha de papel, né? Então seriam essas duas estruturas. E a terciária é quando tudo isso junta, né? Se houver, né? Tem proteínas que não têm estrutura terciária. A hemoglobina, né? Que transporta oxigênio é um exemplo. Elas, terciária não, perdão, não tem folha beta. Corrigindo aqui, estou empolgado aqui, atropelando o conhecimento. Então ela só tem alfa-hélice. Então ela tem uma sequência de aminoácidos que é a primária, a secundária é toda organizada, a maior parte dos aminoácidos em alfa-hélice, e essas alfa-hélices se condensam, né, num estado de organização espacial para dar a estrutura que a gente chama tridimensional,
que é o que nós vamos abordar no curso, né? A gente não vai ficar olhando para a sequência primária. A primária é só para entender, né, por que a secundária e a terciária são diferentes, ok? Então, um pouquinho de bioquímica aí. Depois, se vocês quiserem, eu tenho alguns textos de bioquímica também nessa parte de estrutura proteica. Tem até um link aqui de exercícios, né, para quem quiser aprofundar, antecipar a bioquímica, né, que nem o Bruno, que não fez bioquímica ainda, se quiser já começar a estudar, fique à vontade. Eu vou passando o material para vocês. Então, voltando aqui para a aula, o roteiro, né? Então, nós fizemos um alinhamento, tá? Tem vídeos aí, depois vai ficar gravado aqui também o que eu passei aqui para vocês, né? Vamos aqui, então. Ó, fizemos o cobalt, o problema, né, da estrutura, etc. Tem alguns dicas aqui para definir alvo, né? Então, pode ser a enzima COX, pode ser a hexoquinase. Usem a criatividade. Como nós estamos num curso, né, aprendizado, professor, pode a proteína X? Pode. Pode a Y? Pode, tá? Onde houver limitações, eu vou tentar, junto com cada um, né, individualmente, seja por e-mail, WhatsApp ou durante o período da aula aqui, depois que acabar a sequência de instrução, né, conversar e a gente vai dialogando a respeito disso. Então aqui, encontre a estrutura do seu target, né? Então a gente vai voltar aqui para agora procurar estruturas tridimensionais. Então eu saí ali da sequência de aminoácidos, a secundária vai aparecer aqui na tridimensional. Então aqui, de novo, né, no NIH, aqui na biblioteca do Instituto Nacional de Medicina dos Estados Unidos, que a gente vai utilizar então para procurar estrutura. Então se eu quiser estrutura, por exemplo, vamos continuar aqui da hexoquinase. Aí eu vou procurar se existem estruturas, né? E obviamente que existe, né? Uma das enzimas super importantes que estudadas em quase todos os organismos conhecidos. E principalmente de interesse médico, né? Tá? Tem interesse biológico, evolutivo também, né? Mas não é o nosso interesse aqui, o foco do curso, né? Então eu vou ter aqui, ó, mutantes, né? Ou recombinantes de hexoquinase, né? Por que eu faço mutante? Para saber se aquele aminoácido é importante, para saber se aquele aminoácido que está na leishmania, se eu colocar ali no Homo sapiens, se vai dar uma alteração muito significativa na estrutura. E aqui eu tenho, então, uma estrutura, vou pegar a primeira aqui, a estrutura da hexoquinase, tipo 1, né? Existem vários tipos, ok? Com a glicose, justamente que é o substrato, né, que vai receber ali o grupo fosfato para começar a via glicolítica. Tá? E a glicose, o ADP, no sítio ativo. Tá? O ADP provavelmente é por quê? Para você cristalizar e ver a posição, você pode colocar o ATP, ele vai fazer a transferência, ou o ADP, né, que é a hora que ele perde o primeiro fosfato dele ali, o fosfato alfa, ele vai permanecer no sítio ativo da enzima e a gente vai lá e tira uma foto, né? Uma foto que eu chamo é raio-x, né? E aí a gente vai ver a estrutura aqui. Ó. A gente vai aprender a baixar essa estrutura, né? Trazer para a nossa máquina, o nosso computador, abrir e discutir o que tem lá dentro, né? Então isso aqui. Então, se eu fosse estudar hexoquinase, eu tenho uma estrutura 3D, maravilha, tem a humana. Se a de leishmania não tiver a estrutura, tá? Vou tentar procurar aqui, né? Eu só coloquei hexoquinase, apareceu ali. Vamos colocar aqui. Tá, humana, vamos ver se tem a de leishmania. Ó, tem também, tá? Então eu posso utilizar diretamente a de leishmania, né, para fazer o meu trabalho aqui nas próximas semanas, e posso pegar as duas sequências e começar a olhar para ela em programas específicos, né,
fazer uma sobreposição, que é um alinhamento tridimensional, e comparar o dobramento, né, e ver o que tem, né? Tem uma hélice a mais, uma hélice a menos, né? Isso acontece bastante entre micro-organismos e hospedeiros, né, que seriam humanos principalmente, né? O foco da medicina. Tá? Então é isso que vocês vão depois procurar a hora que definir. Professor, quer estudar tal proteína? Vem aqui para o banco e verifica se tem uma estrutura 3D, né, da sua proteína, do seu micro-organismo ou do organismo que você quer estudar. Tá? Pode ser cachorro, pode ser gato, galinha, qualquer interesse que vocês tenham na área. Voltando aqui. Então, eu mostrei onde encontra, né, para vocês encontrarem a estrutura. E agora, aqui, criar um documento para elaboração do relatório compartilhado. Então, agora é a primeira atividade de vocês, bastante difícil, tá? Vale nota, que é preencher um formulário com alguns dados, nome, cidade, etc., para vocês receberem, vocês vão receber um link de um documento compartilhado, né? Eu fiz uma automação aqui no Drive, que a hora que vocês enviarem esse formulário, vocês vão criar um doc no nome de vocês dentro da minha conta Google, né? Onde eu vou ter o acesso a esses documentos que vocês vão utilizar para escrever durante o curso. Então vamos lá, 5, 10 minutinhos para ver se todo mundo chega lá. Então cliquem aqui no link, vai abrir um formulário. Aqui, o formulário é para gerar o arquivo para elaboração do relatório. Vocês vão colocar o nome, o e-mail de vocês, que é para receber, né, o compartilhamento, o município, que é uma coisa que eu acrescentei aqui, para saber mais ou menos quem são vocês, né? Embora eu tenha o cadastro, mas aqui no trabalho facilita. O estado, né? E o título do seu projeto. Tá? Tem algumas regrinhas aqui que ele vai perguntar, que ou é obrigatório, ou é para pôr 2 letras, ou para colocar um e-mail válido, né? Se colocar 2 arrobas vai dar erro e etc. Então tentem preencher esse formulário aqui. E verificar o e-mail de vocês para ver se vocês recebem o link e conseguem abrir o documento e digitar neste documento. Vamos lá, vamos à obra então. Eu vou acompanhar aqui em tempo real, ver se você... já tem 10 respostas. Acho que são todos os meus testes. Vamos ver se alguém já mandou aqui. Já. Então aqui, os dados que vocês estão preenchendo, né, eles são enviados para uma planilha. E ele vai gerando os documentos, né? Então vocês vão receber um e-mail, o documento contém o nome de vocês. Para cada um já sai com o nome. Eu vou ver se está chegando no meu Drive também. Provavelmente já está tudo aqui na minha conta.
praticamente todo mundo já conseguiu fazer. E o que tem dentro desse documento, né? Quem já fez, alguém já recebeu? Então ele está mais ou menos estruturado no que é um relatório, né? Um relatório de pesquisa. Então aqui é um que eu fiz para simular, é o da Magali, que é melancia sem caroço, sem praga. Então a primeira coisa que vai aparecer é o resumo, né? Vocês vão fazer um resumo do projeto, né? E do que eu vou encontrar ali, o que você está avaliando. O sumário ele vai colocando automaticamente, depois vocês podem atualizar clicando aqui nessa voltinha aí, né, de atualizar, à medida que vocês colocarem subitens, né, que tem só alguns exemplos. E aí escrever uma introdução, né? Na introdução você já aproveita e falar um pouquinho da literatura, da importância do alvo que vocês estão escolhendo. Se alguém tiver dificuldade para escolher o alvo, que está começando a graduação, etc., ou está um pouquinho deslocado dessa área, né? Conversa comigo, né? Me manda aí uma mensagem e eu posso sugerir também. Professor, você pode mandar o link do Forms? O link do Forms? Sim. Isso. Você não conseguiu pelo roteiro de aula? Não. Tá, então deixa eu pegar. Eu vou colocar aqui no chat e ali nas anotações. Vou colocar aqui no chat, vou colocar nas anotações. Aí foi. Obrigado. Foi? De nada. Alguém recebeu mais de um e-mail? Acho que tem um bug ali no programinha que eu fiz. Eu recebi 2 documentos iguais. Ah, 2 iguais. É. Tá. Mas o link era diferente, aí eu salvei o segundo, que foi enviado por último. Ah, tá legal. Preciso corrigir o software lá. Eu fiz hoje de manhã, então foi meio corrido para fazer automação disso aí. Eu recebi 5 e-mails. 5 e-mails? Desculpa aí pelo bug. Imagina, imagina. Dois. Menos mal, Maria. Então tem gente que receba mais ainda. Acho que cada vez que chega um, ele está mandando e-mail. Então quem recebeu 2 provavelmente foi o segundo. O primeiro ou o segundo.
Deixa eu ver se alguém está precisando de compartilhamento. Só um. Ok. Alguém ainda não conseguiu? Então eu vou, como eu passei já o roteiro, né, de hoje, eu vou parar a gravação nesse ponto aqui. Aí a gente pode fazer uma pausa aí de uns 5, 10 minutos, aí eu retorno. Aí se alguém tiver dúvida, quiser fazer o passo a passo novamente, né, sem ter que estender a gravação aqui para a hora que vocês quiserem rever, né, se forem rever, aí a gente retoma, ok? Então, 10 minutinhos, aí eu retorno.